porque agora Vitor Hugo irá contar uma passagem desse livro, ele vai contar a história de uma passagem desse livro. Ele escolheu, né? Então, vamos ter contação de história agora. Om Shri Sairam. Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria, felicidade enorme poder estar aqui. Em presença de todos vocês que são devotos, pessoas maravilhosas, como meu pai costuma dizer, as melhores pessoas do mundo, né? Pertencem à melhor organização do mundo. Então, a Fernanda realmente me fez esse convite e eu tive a honra de poder aceitar, né, essa oportunidade, porque tudo a gente está em contato com a mensagem de Swami, né? E esse livro ele é muito especial realmente porque falar sobre as histórias de Deus por si só é uma prática espiritual, né? Escutar e falar sobre a história do Senhor é uma prática importantíssima. Então, assim, eu peguei um capítulo, eu acho que até o maior capítulo do livro, porque foi o que eu mais, assim, me tocou. Eu não consegui ler o livro todo, porque eu tive acesso agora em março, mas esse capítulo ele me chamou muita atenção. Eu vou ter que resumir um pouquinho, né, por conta do horário, mas eu escolhi o capítulo que fala da devoção de Subhama, que a Fernanda até comentou aqui, né? Karananda Subhama. E Sai Baba, ela teve contato com o Swami quando ele era ainda um jovenzinho, né, um adolescente. E é muito interessante esse capítulo, porque ele deu diversas oportunidades para ela provar essa devoção e ela conseguiu provar, né? Cada vez que ele aplicava um teste, uma prova, ela ia lá e provava a sua devoção. Então, logo no iniciozinho do contato de Subhama com o Swami, ela convidou ele para comer na casa dela, né? E aí ele falou assim: olha, eu posso ir, mas eu tenho todos esses irmãozinhos aqui, né? Que eu tenho, que Swami andava muito com todas aquelas crianças, né? E aí ela falou: não, então volte amanhã que eu vou preparar um almoço, né, para vocês. E aí eles voltaram, né, no dia seguinte e começaram ali ela serviu o almoço para eles, e Swami até explicou, né, ele falou assim para as crianças: olha, não se aproxime muito dela, tenham o máximo de respeito, porque Subhama ela era Brahmani, ela da casta Brahmani, né, a casta mais elevada da Índia. E naquela época ainda tinha muito essas diferenças. E Swami, por exemplo, a família de Swami era dos kshatriyas, né, ele conta isso, que é uma casta abaixo. E aí ele contou: olha, respeitem ela, não se aproximem muito, né? Enfim, mas vocês vão ver que ela quebrava esses protocolos o tempo todo, né? Porque ela não tinha essa visão, né? E Swami ele ajudou muito a quebrar isso também. E aí ela começou a distribuir a comida para eles, né? E dava na mãozinha de cada um, né? Na mão mesmo de cada um deles, eles iam se alimentando. E Swami foi o último que ela deu o alimento para eles. E o Swami, quando ela foi dar a comida para Swami, ela deu na boquinha dele. E aí eles ficaram assim comentando, né? Mas por que só Sai Baba que ganhou a comidinha na boca? Aí ela explicou: olha, eu sei que vocês estão curiosos, né? Mas é porque sobrou muito menos para ele do que para vocês. Então, para ele só deu para dar um punhadinho, que eu já coloquei direto, né, na boca dele. E aí ela explicou, né, que Sai Baba, o que ele quer, ele fica mais feliz, o que ele fica mais bem é vendo, né, os seus devotos, os seus filhos se alimentando. É por isso que ela deu essa prioridade para ele. Então, dando continuidade, ela depois pediu para que Swami pegasse umas folhas de curry, né, numa árvore, que ela ia preparar depois outro alimento. E nessa oportunidade, eu até marquei aqui, porque isso aqui para mim, uma das coisas que mais me chama a atenção, né, a gente nessa vida, essa caminhada espiritual, a gente tentar ao máximo seguir o que o mestre ensina. E ela falou para aqueles meninos, né, quando ela pediu para Swami justamente para ter a oportunidade de conversar com aquelas crianças, e ela falou assim: meus queridos, como vocês são afortunados por terem Raju, né, Sai Baba, como um amigo próximo. Ele não é um menino comum, é o rei dos reis. Com o tempo haverá de provar isso.
obedeçam às suas ordens sem questionar. Jamais desobedeçam às suas determinações em nenhuma circunstância. Então isso aqui é muito marcante, né? E Sai Baba, ele fala isso. Ele fala, vocês só precisam seguir as minhas instruções, seguir meus ensinamentos. É tão simples. Mas basta isso, né? Basta esse nosso esforço diário. Então, isso aqui me chamou muita atenção. E é exatamente isso que ela está falando para cada um de nós aqui, né? Nós temos ele como amigo, né? Como pai, como mestre. E nós temos a todo e qualquer momento, hoje em dia, cada vez mais, com acesso à informação tão fácil, os seus ensinamentos, né? Acesso à sua mensagem. Então, cabe a cada um de nós, né? Experimentar esse amor divino, colocando tudo em prática que ele nos pede. E aí, dando continuidade aqui, cada vez mais o poder de Swami ele ia chamando muitas e muitas pessoas, né? Cada vez mais a cidade, né? O movimento ali ia aumentando. E aí o pai de Swami falou, olha, a gente vai ter que estabelecer aqui que somente quinta-feira vocês tenham a oportunidade de visitar, porque senão não tem como. Né? E aí as pessoas começaram a protestar, não, que ainda é possível, mas como assim, só vou ver Sai Baba uma vez por semana? As nossas doenças não vão esperar uma semana inteira, os nossos problemas. Então, Subhama, percebendo isso, e Subhama, gente, ela praticamente, vamos dizer assim, dona de toda parte, entre aspas, né? Porque ela tinha muitas terras que pertenciam a ela, então ela era realmente assim, muito opulenta lá, né? E aí ela ofereceu, não, deixe que Sai Baba fique na minha casa, ela tinha uma casa grande, deixe que Sai Baba fique na minha casa, e eu vou cozinhar para as pessoas, eu vou receber, né, todos de bom grado. E aí a partir daí, assim começou, né? E Ishwarama, mãe de Sai Baba, ela era muito amiga próxima de Subhama, né? Mas como eu falei, tinha essa questão da diferença de casta, né? Então os homens, eles meio que fiscalizavam muito isso, né? Não permitiam, então era tudo assim muito, muito sutil. E aí teve um dia que Swami, eu achei isso aqui muito lindo também, né? Que Swami pediu para Subhama, ele falou, olha, eu preciso que você arranje para ir uma túnica laranja. Primeira vez que ele pediu, né, uma túnica. E aí ela ficou assim, mas Swami, por que você não usa um dhoti, né? Que é aquela, como se fosse uma saia, né? Que os indianos usam. Ele, não, tem que ser uma túnica laranja. E aí ela arrumou essa túnica, Swami vestiu. Ela já foi correndo chamar a mãezinha dele, né, Ishwarama, que quando chegou também ficou ali tremendamente emocionada. E ele falou, né, ele explicou que é apenas para remover os maus sentimentos, né, a amargura da mente das pessoas que ele usa. Né, ele usava essa túnica laranja. Então, gente, e daqui a pouco, de um tempo depois, a casa dela também não suportava mais, ela precisou doar uma parte de um templo, né, para poder caber mais e mais pessoas, né? E assim, esse contato dela tão próximo com o Swami incomodava muito, né, essa questão dos brahmanes, né? Porque falou, olha, ela está se misturando muito, né? Porque todo mundo ia para a casa dela, né? Pessoas de diversas castas iam para a casa dela, e ela retrucava que não tinha importância, né? O desejo dela era servir e estar com o Swami, independente dos problemas que ela iria enfrentar, né, dos maus olhares, dos julgamentos que ela iria enfrentar. Ela não tinha mais, realmente assim, era total entrega a Deus, né? Então esse é um dos grandes exemplos que eu acho que a gente deve enfrentar tudo, né, qualquer coisa, porque a vida espiritual é realmente esse objetivo último da nossa vida. E aí também foi, já ainda para a gente não prolongar muito, Swami passou por duas provações também muito grandes, né, que ele conta nesse capítulo. E é muito interessante, o livro realmente é maravilhoso, porque Swami contando a história dele, né? A gente está muito acostumado com o professor Kasturi narrando, né, sobre a história dele, mas é uma experiência realmente incrível, né? A gente recomenda realmente que todos leiam, porque é muito bacana. E aí Swami contou também que uma noite, só um detalhe, né? Eles trancavam o Swami depois na casinha que ele estava, né? Eles trancavam ele e não deixavam a chave assim com alguém de fora, né?
E aí algumas pessoas também estavam ficando muito incomodadas com toda aquela movimentação de Sai Baba. E aí pegaram um belo dia, né, à noite, e colocaram fogo, conseguiram colocar fogo, jogaram fogo na casa, e começou um incêndio na casa onde Sai Baba estava dormindo, né, sozinho. Aí as crianças começaram a correr, todo mundo veio correndo, e aí conseguiram ver Swami lá dentro da casa e viram que ele estava rindo, né, estava dando gargalhada, a casa pegando fogo. Aí todo mundo chamou Shwarama, chamou Subama, o pessoal veio todo mundo correndo. Quando o pessoal começou a chegar, começou a cair uma chuva torrencial, praticamente ali só em cima Antes disso, Swami falou para as crianças, ele viu que as crianças estavam desesperadas ali, né? Ele falou pela janela, que era bem pequenininha, ele falou, não se preocupe, né? Como as escrituras sagradas dizem, né? Dharmo Rakshati Rakshitaha. Aquele que protege o Dharma, aquele que protege a ação correta, a retidão, a verdade o protegerá. E aí logo em seguida começou essa chuva em cima da casa de Swami, apagando o fogo, né? E Subama ficou ali muito irada com aquela situação, né? Porque ela tinha muito poder ali, né, em Prashanti, em Puttaparte, e ela quis correr atrás dessas pessoas, né? Criou uma investigação que achou que era um grupo de homens que tinha feito isso, né? E aí ela começou a condenar ali aquelas pessoas, né? Expulsou, na verdade, eles de Puttaparte. E aí Sai Baba falou, não, pelo amor de Deus, não os expulse, né? Não vou, essas pessoas não podem se prejudicar, elas erraram, mas elas não podem se prejudicar por minha causa. E nesse exato momento, as pessoas que fizeram isso ficaram assim, sem acreditar, né? Pegaram Sai Baba no colo, começaram a pular com ele, chorando, né? De tanta emoção, de ter visto que realmente o amor dele era algo impressionante. E a outra ocasião que aconteceu também, que tinha uma mulher que não gostava, não suportava Subama. E aí ela falou, eu tenho que prejudicar ela de alguma forma. Como ela ama esse menino mais do que qualquer coisa, ela convidou Sai Baba para um café da manhã, né, e ela envenenou aquele alimento, né? E aí a Subama ainda alertou para ele, né? Sai Baba, essa mulher ela é complicada, não vai lá. Ele, não, eu tenho que atender o desejo dela, né? Eu tenho que ir lá. E ele sabia que a comida, né, era envenenada, mas ele comeu mesmo assim. Em pouco tempo, o corpo dele começou a já mudar de cor, né? Começou a ficar com uma cor azulada. E aí o pessoal né, as pessoas perceberam aquela situação, quem passava, e já chamaram, né, Subama, Shwarama para tentar socorrer. A única coisa que Sai Baba pediu foi um copo d'água, né? Me deu um copo d'água. E aí quando ele segurou o copo, a cor da água começou a se tornar azul, e em segundos já não tinha mais nada. E aí também Subama quis castigar ela, né? O avô de Swami, ele contratou até, ele chamou as pessoas que era para dar uma lição nessa mulher, né? E Sai Baba da mesma forma, ele interrompeu, né? E ele até disse, meu avô, o senhor é um ancião, não deve incitá-los a fazer esse tipo de coisa, não é correto praticar violência a ninguém, principalmente a uma mulher. Se alguém tentar feri-la, eu mesmo vou sair daqui e vou embora daqui. Então, mais uma prova ali de Swami, né? de completa entrega e amor. E aí, gente, já indo para o encerramento, o Swami perguntou uma vez para essa devota qual era o desejo dela, né? O que ela desejava. E Swami realmente ele tinha a vida toda, né? A gente tem tantas histórias que ele fazia essa pergunta, né? O que você deseja? E aí ela respondeu, Swami, eu não desejo nada, a minha vida é totalmente plena, né? Estar contigo, estar presente na sua vida, poder te servir, poder seguir a tua mensagem, isso tudo já para mim é o suficiente. Mas ela pediu, né, o último desejo é que Swami derramasse algumas gotinhas de água sagrada na sua boca, né, no último instante da vida dela. E aí realmente passou um tempo, né, e certa vez os devotos de Madras, o atual Chennai, pediram insistentemente que Swami fosse para Puttaparte, né, voltasse para Puttaparte. E era a época de Segunda Guerra Mundial. Então, de hora em hora, praticamente, tocava uma sirene de aviso e as ruas eram fechadas. Então, assim,
Swami, né, Sai Baba enfrentou uma dificuldade enorme para conseguir voltar. Isso atrasou muito a viagem dele. E aí, quando ele estava próximo de chegar, a Subama não deu tempo, ela faleceu. Ela faleceu e o corpo foi mantido lá na casa dos pais dela, na varanda, né? E aí todo mundo começou a protestar, né, a reclamar. Sai Baba deu a sua palavra, que iria derramar algumas gotas de água sagrada na boca dela antes dela falecer, né, antes do seu último suspiro, e agora ela já morreu, né, isso não se cumpriu, né, ninguém sabe para onde ele foi. E aí poucas horas depois Swami chegou, né, chegou lá e ele até explicou, né, ele contou a dificuldade que ele enfrentou. Mas antes disso, ele chegou assim: o que aconteceu, né, o que houve, fazendo aquela brincadeira, aquela lila dele. E aí falava: olha, Swami, Subama, ela faleceu ontem. Ele: não, me leve até lá. E levaram Swami até ela, e todo mundo começou a falar: mas Swami, não tem como. Os médicos já vieram aqui, já tem horas que ela não respira, né, já viram até formiga andando em cima dela, né, e já realmente tinham horas ali, né, desde que ela tinha falecido. E o pessoal contou que realmente ela deixou o corpo, ela faleceu repetindo Sairam, Sairam, Sairam. Ela só falava de Swami. E aí protestaram, continuaram protestando, né? Nossa, esse foi a recompensa que ela teve de te servir a vida toda, né? Essa foi a recompensa de você não cumprir a sua palavra. E aí ele chegou perto dela, né? Ela estava com um pano coberto, ele tirou o pano. E aí ele chamou ela 2, 3 vezes, né? Subama, Subama, Subama. E aí ela acordou assim, bastante calma, né? Ela pegou na mão de Swami na mesma hora. E aí Swami teve aquele pequeno contato com ela ali, conversou com ela, né? Ele brincou com ela: você achou que eu não iria voltar, né? Você ficou me chamando até o último instante. E pegou a mãozinha dela também, junto com a dele, materializou o vibhuti na cabeça dela. E aí os familiares, né, ninguém acreditava naquela cena, né? O pessoal ficou totalmente atordoado, né? Não tem outra palavra, né? Como é possível que Subama esteja falando? Seu corpo não respirava mais desde ontem à noite. Isso é maravilhoso. E aí Swami pediu um copo de água que estava até com tulasi, que é aquele manjericão sagrado da Índia, né? E falou para ela: Subama, toda e qualquer preocupação que teve até agora não existe mais, não é? Você estava preocupada com a possibilidade de Swami não estar ao seu lado, mas agora você já viu Swami, ouviu as suas palavras e também segurou a sua mão. Irei em seguida embora. Pode fechar os olhos em paz. E ela agradeceu: muito obrigada, Swami, muito obrigada. E ele falou: agora feche os olhos, e derramou umas gotinhas de água de tulasi na boca dela, né? E assim ela realmente descansou, né? E a partir daí a casa dela virou como se fosse um templo, né? Vinham milhares e milhares de peregrinos para poder visitar, e outros devotos, depois idosos, né, começaram a fazer o mesmo pedido para Swami, né? Swami, por favor, também derrame um pouquinho de gotas de água sagrada na nossa boca. E aí Swami falou: meus queridos, nem todos podem ter essa grande bênção. Se estiverem destinados a recebê-la, certamente a receberão, e no momento apropriado, eu virei derramar água santificada na sua boca. Om Shri Sai Ram.